Olha só, ele ia para as sinagogas. Esse era um ponto de partida interessante para a missiologia do Novo Testamento, né? Não só Jesus, mas você vai ver Pedro, Paulo, especialmente Paulo, mostra muito claramente isso nos relatos de Atos, porque Lucas historiou a vida de Paulo, né? E você percebe isso de muito de perto. Qualquer cidade que Paulo chegava, qual é o primeiro lugar que ele ia? Sinagoga. Por quê? Porque ali tinha judeus, ali tinha pessoas que já esperavam o Messias, ali tinha pessoas que já esperavam a salvação. Muitos deles nem sequer sabiam que Cristo tinha vindo, não é? Quando chega em Éfeso, por exemplo, ele encontra um grupo de 12 discípulos que já eram, entre aspas, convertidos, mas convertidos na pregação de João Batista, avisando que o Cristo viria. Está chegando a hora, olha, o Cristo está vindo, né? Se batize aqui e tal, para receber essa certeza de que Cristo está vindo. Tinha 12 discípulos ali, mas quando Paulo foi conversar com eles, primeiro, eles nem sabiam que Jesus tinha vindo, né? Já tinha mais de 20 anos que Jesus tinha morrido, né? Eles não sabiam que Cristo tinha vindo, eles nem sequer sabiam como é essa relação do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. Paulo teve que inteirá-los dessas questões. Então, só para mostrar, onde quer que eles iam, eles primeiro procuravam uma sinagoga, porque ali vai ter gente fácil, entre aspas, né? Fácil de conversão. Claro que a dificuldade para Deus converter um que já conhece o Evangelho e um que é totalmente ateu, ou talvez de uma tribo indígena, lá não sei de onde, para Deus é o mesmo esforço. Zero, né? A força dele é a mesma. Ele vai usar o mesmo espírito, o mesmo poder para converter um ou outro. Mas, humanamente olhando, o ponto de contato já estava estabelecido. Então, eles iam primeiramente ali na sinagoga. Jesus fazia isso. Ia pregar nas sinagogas, porque ali era mais fácil de pessoas receberem a pregação. Pregava o evangelho do reino, diz aí que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, o contato pessoal, né? Encontra um homem da mão ressequida, e aí, o que você quer fazer com essa mão aí? Fala assim, eu quero que ela funcione, né? E Jesus, pá, encontra um cego lá, e aí, o que você quer que eu faça? Eu quero ver. E Jesus conversava com as pessoas das suas necessidades, né? O texto bíblico é muito rápido, muito sintetizado, e às vezes nós perdemos essas nuances todas, né? Mateus 19, alguém acha pra gente? Versos 16 a 22. Ok, só uma consideração rápida, sem voltar para o ponto principal. Jesus não está mandando ninguém vender os seus bens lá para os pobres, gente. Você precisa ter um coração aberto, socorrer o pobre na sua necessidade, ajudar aquele que precisa, mas isso aqui não é uma ordem tácita para cada seguidor de Jesus. Venda os seus bens e dá para os pobres. Não, Jesus não mandou fazer isso. Isso aqui foi apenas um teste no coração desse moço aqui. Porque ele falou, não, eu sei tudo, eu guardo tudo, eu sou um perfeito seguidor da lei e faço tudo que a lei manda. Jesus falou, isso é fachada, né? Vamos ver se é verdade. Você realmente está disposto a socorrer o necessitado? Então vai lá. Né? Só para provar para aquele jovem que ele não era tudo aquilo que ele estava pensando. Né? Mas, voltando então à questão, Jesus era esse comunicador que conversava, que interpretava a real necessidade da pessoa que estava ao seu lado. Ele dava atenção àquele a quem ele estava conversando e ajudava essa pessoa a uma compreensão correta das coisas. Nós estamos tomando aqui alguns pontos apenas, mas N outros exemplos temos aí na Escritura. Então, para o casamento, para a vida em família, dê atenção com quem você está conversando. É seu marido, é sua esposa, é sua criança, é sua filha, é seu filho, é seu sogro, sua sogra, um velhinho dentro de casa. Dê atenção.
né? Olhe nos olhos, esteja de fato atento, tentando comunicar de fato com a pessoa que está ao seu lado e não apenas regurgitando coisas sobre a pessoa, ou sobre no sentido de jogar por cima, né? Outro ponto interessante da comunicação de Jesus, irmãos, ele se comunicava dialogicamente ou dialogalmente, né? A conversa de Jesus não era um monólogo. A gente às vezes faz, eu faço muito isso. Começo a falar, daqui a pouco, né, eu que estou falando. Até na pregação aqui, eu que estou falando, e a igreja às vezes tem pouco espaço para interagir comigo, né? A conversa de Jesus, na maior parte das suas narrativas, ou das narrativas dos evangelhos, ele conversava em diálogo. Era uma caixa aberta, né? Era um bate-papo o tempo todo a respeito das coisas. Eu sempre falo aqui que a forma de Jesus ensinar, a escola de Cristo, não era uma escola formal como a de hoje, né? Todo mundo senta, ou em círculo, ou olhando um para a nuca do outro, e a gente está todo mundo sentadinho escutando. Não, lá na época de Jesus, o ensino era chamado de ensino peripatético. Isso veio lá da filosofia grega, dos conhecimentos da Grécia Antiga, quando no pátio da casa do filósofo, ele caminhava ali, morava numa chácara, num lugar mais aberto, e à medida que ele ia caminhando no pátio, ele ia ensinando. Via lá um passarinho, igual Jesus fez, olha as aves dos céus, aquilo ali é um sabiá, ele canta assim, não sei o quê, ele tem tanto tempo de vida, ele não sei o quê, ele dava uma aula de biologia ali naquela situação. Ele olhava uma planta e dava uma aula de botânica, né? Ele era uma pessoa que conhecia tudo, o filósofo naquela época tinha todas as academias com ele, né? Ele não tinha apenas uma habilidade. Ele era médico, ele era pesquisador, ele era astrônomo, olhava para o céu e ensinava das estrelas. Então o aluno andava o tempo todo com o seu instrutor e aprendia sobre tudo. Isso é o ensino peripatético. Esse era o ensino de Jesus. Embora Jesus parou em alguns lugares para sentar, explicar e conversar, sinagoga, casa de alguém, mas a maioria dos ensinos de Jesus era andando aqui e acolá, né? Onde quer que ele ia ensinando. Essa era a tática, esse é o ensino de Jesus. Diálogo, comunicação aberta, né? Onde ele dava espaço para as pessoas também conversarem, né? Alguém vê para a gente Mateus capítulo 22? Mateus 22, um pouquinho à frente aí de onde Moisés parou. Mateus 22, de 15 a 22. Qualquer irmão também pode ler. Okay? É só para você perceber que a narrativa que Mateus faz é uma caixa de diálogo. Né? Um fala, outro fala, Jesus fala e pergunta e responde. Há um bate-bola aqui o tempo todo na conversa. Então é esse tipo de comunicação que Jesus fazia, uma comunicação dialogal. Não era apenas ele monólogo, falando e jogando o tempo todo, mas ele dava espaço para o ir e vir. Jaime Kemp, no seu livro Uma Família, Sua Família Pode Ser Melhor, né? Ele trata nesse livro aí sobre várias questões de família e uma das questões é a comunicação. E ele fala que comunicação é uma via de mão dupla, né? Comunicação não é uma rua que vai só para um lado, não. É um trânsito com duas mãos. Os dois lados têm que se respeitar. Ora um para, outro fala e daí por diante, como o trânsito funciona, assim também a comunicação precisa acontecer na vida da família, né? Então, uma comunicação dialogal. Aplicando rapidamente aqui, respeite quem está conversando com você. Pode ser a criancinha de 1 aninho, de 2 aninhos. Dê espaço para ela falar.
né? Se ela está brava, está chorando, está com raiva, está irritada, está com fome, o que essa criança tem? A gente tem mania de achar que sabe tudo da criança, né? E já vai dando as respostas e mandando ficar quieto e bota para comer, não sei o quê. Mas o que de fato essa criança tem? Não é? Então, a gente precisa aprender, dar espaço, ouvir, interagir com aquela pessoa que está conversando conosco. Família precisa de comunicação. Outra questão que nos ajuda na comunicação de Jesus é saber ouvir, né? Ao mesmo tempo que você dá espaço para a pessoa falar, você tem que ter paciência para escutar, né? Às vezes eu tenho esse mau hábito, já me corrigi em algumas coisas, mas ainda tenho esse mau hábito aqui, está falando e de repente eu já estou com a resposta pronta, e já dou a resposta. Isso é horrível, né? A gente tem que aprender a se corrigir nisso, não podemos ser assim. Então Jesus ouvia as pessoas atentamente, ele olhava para a pessoa, como o texto que nós já lemos aqui, ele consegue sondar a intenção do coração. E às vezes nós também, como pais e filhos, você pega uma criança de 2, 3 aninhos, você tem que tentar interpretar a situação dela. Você pega um adolescente de 15, 16 anos, ele já tem outras intenções de estar usando de outras conversas para tentar driblar você nisso ou naquilo, né? Os pais têm que saber interpretar também o filho, mas ao mesmo tempo saber ouvir essa criança, saber ouvir esse adolescente, né? Ebenezer Bittencourt, ele é um pastor batista em Campinas, e ele, não sei se ainda continua sendo, mas ele era o presidente do Instituto John Haggai no Brasil. É um instituto internacional que procura formar líderes, especialmente líderes com capacidade, com conhecimento cristão para influenciar o mundo, cada um no seu lugar, né? Quem quiser ir para o Haggai, eles pagam praticamente tudo para você ir para Singapura, e você fica lá 25 dias, uma imersão plena em comunicação, em aprendizado, em Bíblia. Claro que você vai ter que pôr a mão no bolso e gastar um pouco, né? Mas a maior parte do sustento eles te dão, né? É um material excelente. Mas só voltando para o Ebenezer Bittencourt, num dos treinamentos que eu fui no Haggai, ele falou o seguinte: existia o Antônio, que era um não crente. E de repente ele foi ouvir num culto lá e ele se converteu. Foi alcançado pela mensagem do evangelho e foi convertido lá no Igreja Batista. E ele foi então pela primeira vez, ele viu a igreja. A igreja era como a nossa aqui, quadrada ou retangular. As pessoas sentam uma atrás da outra, olhando para a nuca um do outro. Eles pouco se conversam, pouco se falam. Lá num canto tem um coral, no outro canto tem uma banda que toca. Existe um serviço de combis que sai buscando as crianças nos bairros para trazer para a igreja. E ali, aquelas crianças são separadas em salas, eles estudam. E ele foi anotando. Tudo que foi achando interessante na igreja, ele foi anotando. E ele se apaixonou pelo sistema, né? E achou que era uma coisa funcional, excelente, ajuda a crescer. E o Antônio cresceu ali no conhecimento e tal, no evangelho e tudo mais. E despertou nele o desejo de ser missionário. Ele já era membro da igreja, foi para um instituto de missões, se preparou e foi ser missionário. Foi missionário entre os árabes, lá na cultura muçulmana. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir lá na mesquita, para saber como que é a vida muçulmana, né? Quando ele entrou na mesquita, ele achou a coisa mais interessante. Levou o caderninho dele para anotar, né? Achou muito interessante, porque a mesquita não é quadrada. Como que é uma mesquita? Ela é redonda. Já entraram na mesquita? A mesquita é redonda, não tem cantos, né? Não tem um espaço para o coral, não tem isso, não tem aquilo, mas é redonda. Não tem bancos, tem tapetes onde eles se ajoelham e adoram ali, fazem as suas orações, ou então, num certo momento, ficam de pé, escutam o ensino. Diferente. E ele foi anotando, né? Na mesquita, todos eles usam roupas próprias, dentro da cultura deles. Eles falam uma língua diferente. E daí ele foi anotando as diferenças, né? Só um pouquinho. O Ebenezer Bittencourt falou o seguinte para nós: e agora? O que tem que ser feito no seu trabalho com adolescentes? Como é que você tem que agir lá na sua igreja no trabalho com adolescentes? Alguém fala: pastor, a gente tem que fazer igual o Antônio. Tem que conviver com eles.
Porque os adolescentes têm um tipo de roupa próprio deles, não é? Eles têm lá o brinquinho, tem a tatuagem, tem uma roupa meio não sei o que lá, tem um cabelo meio estranho. Eles são diferentes, é um mundo próprio, né? Eles têm uma linguagem própria, eles têm uma literatura própria, eles têm uma maneira de ser própria. Eles comem coisas que às vezes os adultos não gostam muito de comer, né? Então a gente tem que entrar no mundo deles. Então, você faz isso com os seus adolescentes lá na sua igreja? Você tenta viver, né? Então isso é comunicação, é isso que Jesus fazia, né? Ele entrava na vivência das pessoas, ele vivia conforme as pessoas viviam, ele se envolvia com as pessoas no mundo que elas estavam e conseguia se comunicar. Volta para dentro de casa, né? Você tem dado atenção para o seu filho adolescente na linguagem dele? Tem entendido por que ele quer essa roupa e não aquela formal que você quer que ele vista? Tem entendido por que ele quer ir no Habib's 1 da manhã e não tomar uma janta às 8 da noite? Por que a cabeça dele é diferente, né? Então nós temos que aprender a nos interagir também com os grupos e com as pessoas diferentes dentro da família. Saber ouvir. Jesus tinha esse cuidado em perceber, em sondar os corações, em entender as pessoas como elas são, para poder ouvi-las. O exemplo que eu trouxe de volta aqui é o capítulo 4 de João. Nós não vamos lê-lo, mas é toda aquela narrativa de 30 versículos praticamente, onde ele conversa com a mulher samaritana. Ele pede água, ele sabia por que aquela mulher estava ali naquela hora, sol causticante, meio-dia, sol a pino, como diz a poesia, né? Sol queimando ali, por que a mulher estava buscando água naquela hora? Né? Por que ela estava do jeito que ela estava, sozinha? E quais eram as situações daquela mulher? Jesus se interagiu com ela, conversou com ela, mostrou para ela que ela tinha tido 5 casamentos e nenhum deles tinha dado certo, e agora estava fazendo um test drive com o outro lá, sem se casar, né? Era só uma pegada ali para ver se ia funcionar também. E Jesus interage com aquela mulher. E Jesus conversa com ela, ouve aquela mulher. Senhor, onde que se deve adorar? É aqui, ali, onde que é o negócio? Ele dá tempo àquela mulher falar, escuta aquela mulher. Então, só aplicando rapidamente, pare e ouça quem está falando com você. É a sua mulher? É o seu marido? É a sua criança? É o sogro, a sogra, o vô, a avó que está dentro de casa? Não é? Respeite, ouça, dê atenção. John Stott, num dos seus livros, ele fala que, claro que ele copiou de alguém isso aí, né? E a gente usa abundantemente essa expressão. Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca. Para quê? Para a gente ouvir mais e falar menos, né? Tiago, lá no seu texto bíblico, ele vai dizer que sejam prontos para ouvir, tardios para falar. Ouça mais e fale menos, né? Nós invertemos as coisas e às vezes falamos mais, né? Então é importante dar atenção, ouvir, dentro de casa, no relacionamento, na vida 2, dar atenção um para o outro, ouvindo de fato o que a pessoa tem a dizer. Respeite a natureza do interlocutor. Essa é uma outra forma que a gente percebe em Jesus. Quem eram as pessoas com as quais Jesus tratava? Então existe aí no estudo da psicologia 4 temperamentos. Existe uma nova linha que tem mais um, né? Agora são 5 temperamentos. Não importa se 5, 6, quantos tipos de temperamento existam, mas cada pessoa é um mundo diferente, não é? Cada pessoa é um universo, cada pessoa tem um jeito de ser, uma reação, um gênio, um temperamento, uma forma de ser criado. Então nós temos que também entender essas pessoas. Quem tem família grande aqui em casa? Mais de 3 filhos. Mais de 3 irmãos, vamos voltar para a nossa infância, né? 3 irmãos, 10 irmãos, né? Tinha família enorme antigamente, né? Eu conheci uma família lá de Pernambuco, eles tinham 19 filhos. É mole? Né? Tinha gente nascendo, tinha gente sendo avô já, né? Mas famílias grandes, né? E a gente percebe ali que cada um é um. Cada criança é de um jeito. Lá em casa nós temos 4 filhos, agora temos 4 netos, né? E cada um é um mundo diferente, cada um é uma cabeça, cada um um jeito de pensar, de reagir, de sentir, de ver as coisas. E a gente, para comunicar, temos que começar a olhar essas diferenças.
e saber que para esse filho eu posso conversar nesse tom, nessa forma, para o outro filho é diferente. Né? Se é uma menina, diferente ainda mais. Né? As percepções, o sentimentalismo da menina é muito maior do que o menino. Então a gente tem que saber interpretar e conhecer a natureza de quem nós estamos conversando. Jesus usava abordagens diferentes para cada pessoa, era uma forma como ele entrava na conversa. Né? De acordo com as características de cada um, ele agia e interagia. Então, com Pedro, por exemplo, quando Pedro pecou, errou, pensou, vou voltar para a pesca, Jesus morreu mesmo, acabou tudo e tal, e ele vai para a pesca. Né? Aí, de repente, quando eles estão voltando da pesca, o que eles veem? Alguém na praia fazendo churrasquinho de peixe. Aí o camarada da praia grita para ele, olha, joga para esse lado aqui que vocês vão pescar. Fala, mas batemos rede a noite toda, não pescamos nada. E deu um clique na cabeça de Pedro, né? Opa, já vi esse filme em algum lugar. Jesus tinha feito isso com eles lá atrás, né? Eu já vi esse negócio. E de repente Pedro fala, é Jesus, é o mestre. E pula dali rapidão e tal, se encontra com Jesus, os discípulos vêm atrás, eles pescam ali, trazem os peixes, né? Mas Jesus dá atenção particular para Pedro. Pedro, tu me amas? Aí Jesus pergunta, você me ama com amor perfeito? Com amor de Deus? Com amor ágape? Lá no grego você tem essa especificidade, né? E Pedro diz o seguinte, Senhor, você sabe que eu não tenho esse amor por ti, mas eu te amo como um amigo. Eu quero, de fato, ser um seu amigo. Te amo como um amigo. Jesus falou, tudo bem, então cuide das minhas ovelhas. Aí de repente Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama com o amor de Deus, com aquele amor perfeito? Pedro falou, Senhor, o senhor sabe que eu não te amo com esse amor perfeito. Mas eu te amo como amigo. Amor filos. Né? Jesus, depois de um tempo, pergunta de novo pela terceira vez. Pedro já estava agora agoniado. Né? Só que na terceira vez Jesus mudou o tom. Ele sabia que Pedro não tinha resposta pronta para um amor de Deus. Pedro, você me ama realmente como um amigo? Tá bom, olha, eu entendo você. Nessa sua dimensão, eu te entendo e te aceito. Seja pastor das minhas ovelhas. Cuide delas. Né? Então Jesus ele se envolve com as pessoas e percebe os anseios, os temores, os medos, as questões que nos afligem. Ele conhece cada um de nós e se revela nessa comunicação na nossa necessidade. Só para voltar aqui a história, aplicando para nós, nós também temos que conhecer a natureza ou um pouquinho mais de quem é a pessoa que está conversando conosco, particularmente dentro de casa. Você conhece bem seu sogro, sua sogra, seus filhos, se criança, se adolescente, você conhece um pouco mais. Então, você precisa conhecer da natureza. Por que um reage de um jeito, o outro de outro? Né? Quando os nossos gêmeos eram bebês, a Maressa falava de tudo, o André não falava nada. Né? E falava daquele jeito, né? Falava em línguas estranhas. Ninguém sabia o que ela estava falando. E o Andrezinho, às vezes, falava um monte de coisa lá também, não entendia nada. E a gente perguntava, Maressa, o que ele está querendo? Ela mostrava exatamente o que ele estava querendo. Ela lia muito bem, melhor que os pais, ela conseguia ler a necessidade dele. Né? Então a gente precisa aprender também a ler, interpretar e conhecer a natureza diferente de um e de outro dentro de casa para uma comunicação melhor. Outro ponto, comece uma conversa de forma proveitosa. Quando tem um pepino dentro de casa para resolver, né, a gente já chega dando voadora no pescoço. Né? Já chega bravo um com o outro, e jogando na cara, chutando lata, derrubando o pau na barraca. Não pode ser assim. Né? É uma tentativa de comunicar, mas não é a melhor. Né? Mas a gente precisa entrar na conversa de uma maneira proveitosa. Né? Se a gente usa de sabedoria, de mansidão, de uma boa conversa, a gente ganha a atenção, seja dele ou dela, bravo, do jeito que possa estar na situação, a gente ganha espaço para uma conversa mais saudável. Né? E Jesus tinha esse feeling, Jesus tinha essa percepção. Ele sempre iniciava suas conversas usando, às vezes, perguntas, usando pontos de acesso naquela situação que ele estava entrando ali, de maneira que a pessoa ficava presa naquilo que ele queria conversar. Né?
cria um ponto de contato. Olha de novo lá a história da mulher da beira do poço. Você me dá água. Qual o ponto de contato? Era água. Se você está no ponto de ônibus, o cara está vestido com a camisa do Corinthians, você não vai querer falar mal do Corinthians ali na hora, né? Você pode até falar depois, mas entra falando do seu Palmeiras, né? Entra mostrando a diferença do time, cria um diálogo, conversa, e você cria ali uma caixa de conversa boa, né? Então Jesus ele tinha essa percepção. O que a pessoa está vivendo no momento? Qual é a situação que cerca essa pessoa? Dentro de casa é a mesma coisa, gente. Né? Qual é a situação que o casal está vivendo? Né? De que maneira que eu posso entrar numa conversa, por mais séria que ela precisa ser, mas uma conversa sadia? Né? Se eu entrar logo de cara com uma voadora no pescoço, fechei a conversa. Né? Mas, de repente, eu posso entrar de outra forma mais amena. Então, não comece de forma agressiva, mas comece com gentileza, de forma branda, tranquila. Diz lá o texto de Provérbios que a palavra branda faz o quê? Desvia a ira, desvia o furor, né? Às vezes a esposa está soltando fogo pelas ventas. Desculpa a expressão para as esposas, mas às vezes é o esposo, né, que está assim, né? Mas o outro entra com delicadeza, com uma palavra mansa, tranquila, diminui, desarma o outro, né? Então, não comece de forma agressiva. Acha a forma certa de conversar. Outro ponto de Jesus, já falei disso, mas rapidamente passando, fazer perguntas. Né? Imagine que a sua esposa estourou o cartão de crédito esse mês. Aí você está bravo, né? Porque estourou. De novo, você estourou esse cartão e não sei o quê. Você já entra dando bronca. Você fala, meu amor, o que foi que aconteceu esse mês que a gente passou do nosso limite? Me ajuda a entender o quadro. Olha só, é uma forma diferente, né? Você entra com perguntas mais brandas, mais amenas, para entender a situação, para os dois terem diálogo naquela situação, e de repente você vai ter um ganho, né? Com a esposa, ou vice-versa, com o esposo, na situação que está ali criando um BO. Né? Então, faça perguntas, ao invés de jogar na cara. Né? Faça perguntas, pense. Né? Fazer pergunta é uma arte. Né? Quando eu fiz alguns treinamentos sobre pequenos grupos, lá com o pessoal de Curitiba, tem um livrinho que trata disso, né? A arte de fazer perguntas. Tem pergunta que é pergunta fechada. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Pum, acabou a conversa. Né? E daí? Né? Nós temos que criar a pergunta de forma aberta. Né? Você pode nos dizer o nome de alguns dos discípulos de Jesus? Aí o pessoal já vai pensar, poxa, era mais de 1, 2, 3, 4, 5, 10, quantos que eu sei, né? O pessoal vai pensar abertamente. Procurar aprender a fazer perguntas abertas, para um diálogo fluir, e não pergunta que feche a questão. Né? Então, dentro do casamento, fazer perguntas também é extremamente útil. Né? Como diz um aplicativo, meio de comunicação aí dos Mauro Meister, Companhia Limitada, né? Perguntar não ofende, né? O que é isso? É um podcast, né? PNO. Perguntar não ofende. Então, eles tratam sobre teologia ali e tal, discutem teologia, e a questão é, faça a pergunta para eles. Para o Nicodemos, para o Meister, para outros lá, e perguntar não ofende. Faz a pergunta que a gente responde. Né? Então, da mesma forma, dentro do casamento, fazer pergunta não ofende. Você faz uma pergunta bem feita, equilibrada, ela vai abrir diálogo e vai ajudar o casal ali na sua situação. Outro ponto de Jesus, seja claro. Né? Não fique dando volta no toco, como diz o mineiro, né? A vida toda moendo o assunto ali e não chega no ponto que você precisa falar. Seja claro. Né? Você não precisa chegar dando uma voadora no pescoço, mas apresente a situação com clareza, deixa a pessoa entender o que é que de fato você está conduzindo ali. E Jesus era assim, ele conduzia a conversa, ele clareava o assunto, ele tratava com ilustrações da vida, do dia a dia, aquela situação da moeda ali, qual é a moeda que vocês têm aí? Alguém tragam aí e tal. Ele tratava com ilustrações claras, né? E ajudava a pessoa a entender aquilo que era de fato o objetivo da conversa. Então, no casamento também precisa ter clareza. Seja na relação marido e mulher, seja na relação pais e filhos, irmãos e irmãos e família, nós temos que ter clareza. O que é de fato que eu quero nessa conversa?
Né? Vamos para frente aqui. Comunicar-se com todos. Então, se o casal é só Elias e Rosa, é só os dois, né, Elias e Rosa? Não tem filhos ali no momento, né? Então, às vezes, é só os dois ali. Mas se é uma família mais ampla, tem 4, 5 filhos, tem mais pessoas ali, e a conversa tem que fluir atingindo todos, todos têm que ser ouvidos, todos têm que ser percebidos, todos têm que ser interpretados da maneira correta. E Jesus tinha isso. Né? De repente, alguém oferecia um jantar, naquele jantar vai lá uma maluca, quebra um perfume claro, caro, joga ali, aí o outro já revida daqui, não sei o quê, e Jesus procurava toda a ação que tinha gente, né? Comunicando com todo mundo, ensinando a todo mundo e trazendo clareza naquilo que deveria ser conversado. Dentro da família, a mesma coisa. Né? Nós temos que comunicar com todos. De novo, é uma via de mão dupla. Quando a gente faz de novo a questão lá dos pequenos grupos, né, a gente fala sobre linhas de comunicação. Por isso que a gente fala que é pequenos grupos, tem que ser pequeno grupo, não pode ser grande. No máximo, um pequeno grupo tem que atingir 12, 15 pessoas, é muito. Por causa das linhas de comunicação. Né? Se eu pegar aqui, ó, eu, Iris, Moisés e Silvana, quantas linhas de comunicação nós temos entre nós 4 aqui? Para lá, para lá, para lá, para cá, para lá. Dá para pensar? Existe uma regra simples. Número vezes números menos número. Né? 4 vezes 4 menos 4. 12. Eu comunico com Iris comunica comigo, ela comunica com Moisés, Moisés com ela, Silvana comigo, eu com Silvana, eu com Moisés. Né? São 12 idas e vindas de conversa num grupo de 4 pessoas. Se é num grupo de 15 pessoas, passa de 200 possibilidades de comunicação. Já se torna impessoal. Né? Então, de novo, a comunicação tem que atingir todo mundo. Por isso, na estratégia de pequenos grupos, tem que ser pequenos grupos. Né? E na família, a gente tem que tentar dar atenção, ouvir, reagir, interagir com todos. Né? Então, se a conversa é em âmbito de família, incluindo os filhos ou outras pessoas, todos têm que ter acesso à conversa. Todos têm que ter o direito a falar e a ser ouvido, a ouvir e a ponderar os pontos do outro. Né? Jesus fazia isso. Dentro da família, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Outro ponto rápido, seja objetivo. Né? Ser claro, é quase junto com isso, né? Mas seja objetivo. O que é realmente que a gente vai tratar hoje? É o cartão que estourou, que está vindo estourado já há alguns meses, ou é esse ponto específico de hoje? Né? Então, a gente tem que ser claro, tem que ser objetivo e atingir ali aquele ponto específico da fala. Né? Não enrola em questões. Você fica conversando e dando volta e não sei o quê, aquela coisa toda. Vai direto ao ponto. Né? Converse aquilo que precisa e trate aquela situação de forma prática. 12ª e última coisa, seja prático. Jesus, ele concluía suas conversas e sempre ele estabelecia um princípio-chave naquela questão. Vamos voltar na questão lá do moço? Eu sei as leis, eu conheço tudo, eu sei de tudo, eu não sei o que e tal, eu não preciso fazer mais nada para ir para o reino dos céus. Opa! Jesus falou, a questão é essa aqui, ó. Né? E puxou uma coisa extremamente prática, aplicando na vida daquele moço, para ele perceber que não era tudo aquilo que ele estava falando. Existia falha da parte dele nessa situação. Né? Então ele concluía suas conversas e sempre ele extraía ali um ponto de aplicativo prático na vida das pessoas. Nós também temos que ter essa praticidade. Como adultos que somos, especialmente, marido, mulher, pais, filhos, avós, avós e tal, na relação com a família, nós temos que ser pessoas que conduzam as coisas de forma que elas sejam execuíveis, que elas possam de fato ser executadas. Se você dá uma ordem para uma criança de 2 anos, é diferente da mesma ordem dada para um adolescente de 15. Né? Porque a capacidade de cada um ali, mental e psicológica e tudo mais, cada um tem a sua estrutura já para conseguir atender aquilo ou não. Então é preciso que nós sejamos práticos de acordo com a realidade de cada pessoa. Então aborde com praticidade para que os envolvidos saibam como reagir em cada situação. A nossa
reflexão, tinha ali mais 2 pontos. São pontos muito comuns, eu não vou voltar com elas no domingo que vem e também não vou parar para continuar elas aqui agora. Mas tudo isso que nós falamos aqui, aplique entre marido e mulher. Tudo isso que nós falamos aqui, aborde as questões da vivência, marido e mulher, nesse aspecto, como se fosse o próprio Jesus, conduzindo e vivendo ali a sua realidade dentro de casa. A revista traz alguns exemplos, algumas colocações diferentes, vale a pena ler. Na questão entre pais e filhos também é a mesma coisa. A gente trazer, de fato, o comportamento de Jesus. Tem um livro bastante antigo, criticado até no nosso meio presbiteriano por alguns, mas ele tem algumas aplicações interessantes. O título dele é O que faria Jesus em seus passos? Tem alguns erros lá. Quem gosta de uma leitura analítica vai ler o livro e vai perceber que tem algumas falhas ali. Mas o que Jesus faria no meu lugar? Se ele fosse o marido dentro da minha casa, como é que ele ia agir nessas situações que interferem com a esposa? Se ele fosse a esposa dentro de casa, qual a reação dele? O que ele faria no lugar de cada um de nós? Se fosse ele ensinando as minhas crianças, como ele ensinaria? Então nós temos que beber da vida de Jesus e aprender como ele a ser esse comunicador. Não vamos atingir o mesmo nível, mas também não podemos ficar na média lá embaixo. A gente precisa subir um pouquinho, melhorar dia a dia aí a nossa capacidade de comunicar, de conversar e de ter uma família mais equilibrada. Amém?